não quer permitir, ou o seu computador não permite que ela apareça na gravação, ou sei lá o que. Vocês têm que se ligar nessas configurações, tá? Tranquilo? Quem já entrou, consegue entrar sozinho depois, tá? Eu já permiti. Buenas. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Todos já abriram o caderno de atividades na página 15. Então, não espere que elas cresçam. Interpretação de texto. Então, nós vamos discutir 2 textos hoje. Sim. Nada. Você não soube me amar. Tá. Não espere que elas cresçam. Interpretação de texto. Então, o texto fala mais ou menos isso. Não espere que elas cresçam. Crianças podem melhorar o mundo já. Além de preparar os mais novos para um futuro incerto, já discordo de um futuro incerto, educadores devem estimulá-los a atuar de forma transformadora aqui e agora. A colaboração está impressa no DNA da humanidade. Defende o arquiteto e empreendedor social Edgar Gouveia. Ou seja, a colaboração está impressa no DNA da humanidade, diz o Edgar Gouveia. Segundo ele, foi criando estratégias e com muito trabalho em grupo que o homem, sem as garras, os dentes afiados ou a força do leão, conseguiu impor sua dominância sobre a terra. Mas gerações passadas e atuais foram criadas sob o conceito de escassez, ensinadas a valorizar a competição em vez de cooperação, a enxergar no outro um inimigo. O que resultou disso foi uma sociedade desigual, que explora os recursos naturais de forma insustentável. Para mudar o cenário, Gouveia convoca as crianças e jovens ao trabalho. Ao trabalho ou à revolução? Fica a dúvida aqui, bem legal. O sonho de mundo, contudo, não pode ser deixado para o futuro. Se a gente não fizer alguma coisa rápido, em 5 ou 15 anos o mundo vai entrar em colapso. É preciso começar agora, afirma. É baseado em que essa afirmação? Por causa desse sentimento de urgência, Gouveia criou o Play the Call, uma gincana mundial online que passa tarefas no mundo real. As crianças escolhem um tutor, alguém para orientações básicas e mantê-las em segurança. E montam times para mudar a realidade que a cerca. Há desafios como plantar hortas, fazer um jardim, distribuir mensagens de amor para desconhecidos, ou limpar um espaço público. Para ele, a proposta da escola, Concept, dialoga muito com essa necessidade imediata de intervenção na realidade. O que quer dizer que a escola está com essa proposta inovadora aqui e agora. Porque a gente não pode mais deixar para dizer que vai começar a mudar em 10 anos, diz. Bom, pessoal, primeiro de tudo, vocês concordam que a mudança, que se nós desejamos um mundo mais harmônico, um mundo feliz, é necessário que cada um faça a sua parte? Vocês concordam com isso? Eu concordo, professor. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Concordo. Tá. Baseado no que eu leio bastante sobre os ensinamentos de Sócrates, através de Aristóteles e Platão, e os ensinamentos do Nazareno, chamado de Jesus, nós temos na humanidade algumas cartilhas de como nós podemos melhorar a nossa sociedade. A nossa sociedade ela pode ser muito melhor se cada um, ao invés de se preocupar em mudar o próximo, mudar as suas atitudes individuais. Ou seja, aqui no texto mostra uma coisa bem legal aqui, ó. Esse aplicativo, que eu não sei qual é o intuito exatamente, né? Eu não confio muito nessas coisas progressistas, mas aí é bem legal, onde as pessoas vão plantar, vão fazer jardins, vão
distribuir mensagens de amor, não de revolta e revolução, né? Para desconhecidos, ou limpar um espaço público. Eu canso de ver no trânsito e na rua as pessoas jogando lixo no chão. Eu canso de ver em lugares públicos as pessoas furando fila. Eu canso de ver em lugares públicos as pessoas xingando-se ao invés de ter paciência, né, com os outros. Então, olha só, de acordo com o arquiteto e empreendedor social Edgar Gouveia, como o homem conseguiu impor sua dominância sobre a Terra? Como é que houve essa dominância sobre a Terra? No texto fala claramente. O que vocês acham? Tem que voltar no texto? Sim, porque é de acordo com o Edgar Gouveia. Tá, então olha só. A colaboração está impressa no DNA, tá? Aí ele vai falando aqui. Mas gerações passadas e atuais foram criadas. Conseguiu impor sua dominância sobre a Terra. Como? Trabalho em grupo, sem garra, sem dentes, sem força. Ele foi com um trabalho em grupo, com as pessoas cooperando, foi que o homem conseguiu uma determinada predominância. Obviamente que sem o desenvolvimento da inteligência, isso não aconteceria, tá? Porque existem muitos animais que trabalham em grupo, né? Os leões trabalham em grupo, os lobos trabalham em grupo, as hienas trabalham em grupo, as orcas trabalham em grupo, golfinhos trabalham em grupo, e nenhum deles transformou a humanidade como homem. Então é preciso, além do trabalho em grupo, a inteligência, tá? Então, de acordo com o arquiteto e empreendedor social Edgar Gouveia, o que fez com que o homem conseguisse desenvolver uma certa dominância sobre tudo que existe no planeta foi o trabalho em grupo, tá? Depois, assim, quais as características das gerações passadas e atuais, segundo Gouveia? Está lá no primeiro parágrafo. O que vocês acham? Quais são essas características? Segundo Gouveia, existe uma determinada influência para que essas gerações passadas e até as atuais... Fala, quem aqui ia falar? Posso falar? Pode. Eu achei que mais gerações passadas e atuais foram criadas sob o conceito de escassez, ensinadas a valorizar a competição em vez da cooperação, a enxergar no outro inimigo. A enxergar um no outro inimigo, né? É exatamente isso. As pessoas são incentivadas... O que a gente aprende? Pelo menos meu pai fez isso comigo. Uma vez na segunda série, eu apanhei na escola. Meu pai me levou para a escola, fez eu bater no menino que me bateu. Obviamente eu apanhei de novo, porque se eu tivesse condições de bater no menino, eu tinha batido a primeira vez, né? E o meu pai me bateu novamente e me botou numa aula de karatê. O que ele me ensinou? O quê? Apanhar. A sofrer. De que eu precisava ser mais forte que o meu oponente. Isso não foi de todo ruim, com exceção do fato de eu ter ficado violento durante bastante parte da minha existência, mas a gente começa a estudar, a se melhorar, a ler e a perceber que tem coisas mais fáceis para resolver tais questões, né? Isso é o que as pessoas ensinam umas para as outras. Ninguém leva em consideração os ensinamentos de Sócrates sobre o desenvolvimento das virtudes e os ensinamentos de Jesus, por exemplo, ou de Buda, ou de Gandhi, sobre a tolerância, a paz, o amor, o trabalho honesto, né? A tolerância com o próximo. Sabe aquela coisa de faça ao próximo só o que você quer que faça para você? Essas coisas assim, né? São básicos, são pré-requisitos para uma harmonia mundial. Isso é importantíssimo, né? Então, por exemplo, eu fazer uma revolução para tirar dos outros que eu considero que são privilegiados, para dar para quem eu considero que não são, está errado também. Bem errado.
Então, indivíduos como o tal do Boulos, por exemplo, Professor, que incentiva... isso daí é como se fosse o Robin Hood, né? Tira dos ricos É, para dar pros pobres. Mesmo assim, ele tava na roubando verdade, na teoria era para ser bom, né? Mas é é ruim. extremamente ruim. E, na verdade, essa lenda da floresta de Sherwood, ela foi extremamente deturpada, né, com o tempo. Porque, na verdade, a lenda de Sherwood, dessa floresta, do Robin Hood, que era um elemento, porque na época o que acontecia? Existia uma... Como existe hoje ainda, né? O ser humano evoluiu muito pouco moralmente, bastante intelectualmente, mas o que acontecia foi que o rei da Inglaterra, naquela questão, e os monarcas, os caras interessados em ter o poder, acima de tudo, eles tiravam terras e riquezas de quem tinha. E o que o Robin Hood fazia, a lenda verdadeira é essa, ele devolvia para as pessoas o que foi retirado delas. Ele não tirava de quem tinha para dar para quem não tinha, tá? Isso foi uma deturpação da lenda. É só buscar, fazer uma pesquisa histórica sobre essa lenda e vocês vão entender como foi a deturpação. Mas as características das nossas gerações são de fato essas. A gente é incentivado em todos os aspectos a brigar com um oponente. Então, por exemplo, a gente vê hoje, né? Hoje, se o cara, por exemplo, votou no Bolsonaro, é um monstro. Se votou no Haddad, é um corrupto. Percebem como ninguém procura uma... se procura o confronto, né? Então, é preciso que a gente, se quer mudar o mundo, e isso é um fato que esse cara falou, o Edgar Gouveia, as crianças podem mudar o mundo com uma boa educação. No que consiste o Play the Call, né, que é o aplicativo que ele construiu lá, junto com as pessoas lá. E qual é o seu objetivo? Uma gincana online que passa tarefas no mundo real e seu objetivo é de mudar o futuro do nosso mundo. Justamente. E mudar como? Com atitudes positivas. Com atitudes positivas. Por exemplo, há pessoas para invadir, como eu estava falando antes, né? O Diego interviu muito bem, mas eu estava falando do Boulos, por exemplo, que é um cara público que eu não tenho como criticar, que incentiva pessoas a invadir áreas privadas, né? Isso está errado. Se eu reunir pessoas para que as pessoas montem uma cooperativa de trabalho para o seu desenvolvimento, eu estou fazendo o bem. Se eu reúno pessoas para tirar coisa dos outros porque eu sou um desprivilegiado, eu estou fazendo mal. Se eu reúno pessoas para dizer que por exemplo, os negros são pessoas que sofrem muito e precisam se revoltar, eu estou fazendo mal. Agora, se eu reúno pessoas para dizer que todos são iguais e que nós precisamos nos respeitar, eu estou fazendo bem. Esse aplicativo tem esse intuito, pelo menos parece, né? A 40. Considere o texto abaixo e responda as questões apresentadas. O texto é assim. Além de preparar os mais novos para um futuro incerto, educadores devem estimulá-los a atuar de forma transformadora aqui e agora. O adjetivo incerto está ligado a qual substantivo? Futuro. Futuro. Tem certeza? Sim, não é? Claro. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque a pessoa respondeu certo, mas depois pensa que está errado. Olha só, é óbvio. O incerto está se referindo a futuro, tá? Então aqui, ó, uma flechinha. Ó, estou fazendo desenho, de controle, tudo torto, mas eu estou fazendo. Ah, se ligaram na missão? A próxima. Esse adjetivo é necessário para a estrutura da oração ou pode ser excluído? Esse adjetivo
Tem mais Pode dúvidas, ser professor. Ele pode Fala ser aí. excluído, né? Ele é necessário ou ele pode ser excluído? O que vocês acham? Ele pode ser excluído. Esse incerto aqui, ó. Hã? O que vocês acham? Eu acho que ele é necessário. Eu coloquei que ele é necessário. Por quê? Porque ele tira, se ele for excluído, ele tira a característica do substantivo. Se E eu não tem disser, sentido na frase. aí fica difícil, né? Além de preparar os mais novos para um futuro, porque quando eu digo um futuro, educadores devem estimulá-los a atuar. Ele está dando ênfase para esse incerto aqui. Ele está dizendo que o futuro a gente não sabe qual é. Isso, na verdade, eu discordo, tá? Na sua essência, porque a gente sabe que se eu criar uma pessoa revoltada, que acha que ela é menos favorecida, de que a população mais desprivilegiada só sofre, essa pessoa dificilmente vai ter condições de ter uma vida feliz, porque ela vai ser uma pessoa revoltada. Uma pessoa que é influenciada, que é ensinada a valorizar o trabalho, a valorizar quem te dá a oportunidade, a ser honesta, a ser justa, trabalhadora, bondosa, né? Ela talvez não fique milionária, mas ela vai ser feliz. Então, eu acho que isso aqui é meio tendencioso, mas esse incerto ele não pode ser retirado, porque o locutor, quem escreveu, ele quer que fique claro que o futuro é incerto. Percebe? Não posso tirar esse adjetivo. E esse adjetivo é uma locução adjetiva. É um adjunto adnominal. Se você excluir esse adjetivo, haverá alteração de sentido? Sim, haverá. Porque se eu tiro, voltando lá, né? Se eu tiro o incerto, tirei o incerto. É um futuro qualquer, pode ser um futuro brilhante, um futuro ruim, um futuro maravilhoso, qualquer futuro. Percebe isso? Como é importante o uso do adjetivo numa oração, que é o adjunto nominal ali, que está caracterizando o núcleo de um sintagma? Então, explique a diferença de sentido entre as orações. A exploração das terras indígenas tem alcançado níveis alarmantes no país. A exploração tem alcançado níveis alarmantes no país. Qual é a diferença de sentido aqui? A segunda não explica qual exploração que tá se referindo. Aqui Só diz tem, ó, alguma exploração. terras indígenas. Eu tenho aqui uma locução, adjetivo, caracterizando que tipo de exploração é. Então, aqui eu já estou dizendo que existe uma exploração de terras indígenas, né? A exploração tem alcançado níveis alarmantes no país. Tá. Aqui, o objetivo do narrador é dizer que existem duas civilizações no país, uma indígena e uma não indígena, e de que a indígena é totalmente explorada. Aqui não, aqui está dizendo que todo tipo de exploração existe. Tá? Na segunda, o projeto visa explorar os recursos naturais de maneira consciente. O projeto visa explorar os recursos de maneira consciente. Qual é a diferença de sentido? Especifica que os recursos são naturais. São naturais, né? O que mais? Fale mais sobre isso. Opa. Fala mais sobre isso. É basicamente a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando uma... um adjetivo, tá? Para caracterizar os recursos. Estou falando dos recursos naturais, estou falando da madeira, estou falando da água, estou falando do ferro, do zinco. Tudo aquilo que é tirado da terra são recursos naturais. Então, aqui, quando eu retiro esse adjetivo, eu deixo de especificar, deixo de
de explicar a que eu estou me referindo, né? De caracterizar o que eu estou me referindo. Na 42, a considerar as primeiras orações do exercício anterior, é possível afirmar que a locução adjetiva e o adjetivo empregados têm função. Olha só, essa locução adjetiva e esse adjetivo, a locução adjetiva das terras indígenas e o adjetivo naturais, tem função? Que tipo de função? Qual é a função? É descritiva? É avaliativa? É descritiva e avaliativa? É avaliativa e descritiva? Ela só pode ser descritiva ou avaliativa. O que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo ou estou avaliando aqui? Descrevendo. Descrevendo, perfeitamente. Estou descrevendo. Então, eu preciso entender o que seria avaliar. Seria eu explicar melhor, não caracterizar, né? Eu dizer que os recursos são bons ou ruins. Eu estou avaliando, né? Se a exploração é boa ou ruim, eu estou avaliando. Agora, se eu estou caracterizando, estou explicando que tipo de exploração, que tipo de recurso, aí é descritiva. Se eu estou explicando, é descritiva. Se eu estou avaliando de fato, né, julgando é avaliativo. 43. Identifique se a função das locuções adjetivas destacadas tem função descritiva ou avaliativa. Olha só. Descritiva se eu estou caracterizando, avaliativa se eu estou julgando. Justifique sua resposta. A colaboração está impressa no DNA da humanidade. Isso aqui está descrevendo ou avaliando? Descrevendo. Por quê? Porque não tá falando se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim. Não tá Eu falando. não estou justificando, né? Eu estou descrevendo, né? Justamente. Então, é uma característica, é descritiva. Por causa desse sentimento de urgência, Gouveia criou o play the call. De urgência está fazendo o quê? Descrevendo ou avaliando? Descrevendo. Por que está descrevendo? Quero que vocês entendam esse conceito. Vai cair isso na prova de vocês a próxima. Viu? Porque ele tá falando que o sentimento é de urgência, ele não tá falando que o sentimento é bom. A resposta é boa, tá? Assim, ó, de urgência ele está dando uma característica do sentimento. Ele não está justificando esse sentimento, tá? E há desafios como plantar hortas, fazer um jardim, distribuir mensagens de amor para desconhecidos ou limpar um espaço público. Esse de amor faz o quê? Avalia Hã? o substantivo mensagens. Né? Tu Avalia. acha? Eu Eu estou acho que sim. justificando a mensagem? Não, mas tá. Se eu É estou descritivo, porque ele tá caracterizando coisa. Exato. Eu quero que gravem isso. Se eu estou caracterizando, é descritivo. Se eu estou justificando, é avaliativo. Tá? Então, as três estão caracterizando. As três são descritivas. Anotem isso, cara. Anotem isso. Identifique qual o sentido dos adjetivos destacados nas orações abaixo. Qual o sentido dos adjetivos destacados nas orações abaixo? Tá. Defende o arquiteto e empreendedor social Edgar Gouveia. Qual é o sentido de social? Empreendedor social. Vamos ver a diferença aqui, ó. Eu tenho social aqui e social aqui. O baile exigia traje social. Defende o arquiteto e empreendedor social Edgar Gouveia. Qual é a diferença desse social? Na primeira se refere a uma profissão e na segunda se refere a uma roupa, um traje, não é? Não é bem uma profissão. Quando eu digo que ele é um empreendedor social, é que é um empreendedor que se preocupa com a sociedade. Quando eu digo que o traje é social, eu digo que é um traje mais refinado, né? Aqui eu estou dando uma característica e é que eu estou justificando. Entendeu? Entende? Aqui eu estou dando uma característica
e aqui eu estou justificando. Vamos ver aqui, a simples proposta não alcançou o público esperado. A cerimônia simples agradou a todos. Qual é a diferença? A primeira tá justificando, e a segunda tá caracterizando. Exatamente. É bem isso mesmo. Então, se uma é avaliativa, outra é descritiva. Tá? É bem isso mesmo. Por quê? Porque eu posso usar o mesmo adjetivo olha, na língua portuguesa, dependendo do contexto, ele pode ter vários sentidos, né? Isso é muito importante. A gente saber utilizar um adjetivo. Tá? E principalmente essa diferença de descrição e de avaliação. Agora, nós vamos fazer ler um texto que é extremamente polêmico e eu gostaria de vocês, porque eu vou instigá-los. Eu vou falar coisas que vocês provavelmente não vão concordar. E aí eu quero que vocês falem, tá? Tranquilo? Vamos fazer meio que um debate aqui através dessas questões. Então, no Brasil, o ódio aos imigrantes. No país do racismo cordial, cresce o repúdio às políticas de imigração. Meu Deus do céu. Depois a gente vai ver essas perguntas aí com relação a isso. A cada 1 minuto, 24 pessoas são forçadas a abandonar suas casas. Trabalhos, famílias e países para tentar sobreviver aos horrores e às perseguições relacionadas à violação grave de direitos humanos por conflitos armados. Questões de nacionalidade, raça, opinião política ou pertencimento a grupo social. Quais são os países que acontece isso? Na África, no Oriente Médio, países muçulmanos e comunistas, né? Tá bom. No dia 2 de maio, por exemplo, aconteceu uma marcha. Olha só. Isso acontece no Brasil. As pessoas precisam se mudar e abandonar suas casas por causa dessa intolerância? Não sei. Eu nunca ouvi falar. Professor, não teve um caso disso em São Paulo, que as pessoas moravam debaixo da ponte por causa que elas tinham ficado desabrigadas por causa do coronavírus, e daí mandaram elas sair de lá por causa que era risco. Peraí. O coronavírus fez elas ficar sem casa? Sim, por causa que elas moravam Não tem em dinheiro pra kitnet, pagar. essas coisas, daí mandaram sair. Entendeu? Daí eles foram morar embaixo da ponte, eles construíram casas lá, fizeram meio que uma isso cidade barraca. Eu acho que é uma fake news da Globo, mas tá tudo certo. Teve várias mudanças, inclusive na lei de situação de proteção dos inquilinos, né? De que as pessoas teriam melhor que ficar, pelo menos, né, facilitar, né, para as pessoas pagar o aluguel. Mas tudo bem. Isso tem a ver com raça e com questão ideológica ou com questão religiosa? Tem a ver com isso, o que aconteceu com essas pessoas? Só se eu disser... Talvez o cara que expulsou não gostava da raça deles. Talvez o cara que expulsou ele... Pode ser que o dono do kitnet estava recebendo calote e quis que as pessoas saíssem para ele alugar para quem paga. Pode ser isso. Agora, ter a ver com preconceito racial, eu acho muito, muito oportunismo dizer isso, né? Acho muito. Mas tirando esse acontecimento, tá? Acontece isso no Brasil, as pessoas precisam abandonar suas casas porque são de uma religião, de uma raça diferente? Acho que não, acho que às vezes é por causa que ou não tá conseguindo dinheiro para pagar ou sai porque quer mesmo, eu acho. Não, eu só quero fazer essa comparação porque aqui, ó, no Brasil, o ódio aos imigrantes. Aí eles falam isso, no Brasil, o ódio aos imigrantes, eles dão um dado aqui que acontece
no Oriente Médio e na África, e eles vêm para cá. No dia 2 de maio, por exemplo, acontece uma marcha anti-imigração na Avenida Paulista, em São Paulo, demonstrando o quanto o discurso de ódio em relação a povos já marginalizados se acentua no país. Na ocasião, imigrantes palestinos que se opuseram à marcha foram agredidos e detidos pela polícia. É inadmissível que as pessoas defendam a marcha anti-imigrante com argumentos de liberdade de expressão, ou como se isso não culminasse de fato em violência. Olha só, eu conheço 2 caras que trabalham de Uber e que eles simplesmente não atendem mais pessoas palestinas, porque os palestinos não pagam e agridem. São relatos. E não quer dizer que sejam todos. Mas eles são grosseiros, não pagam. A gente tem um monte de palestino que veio aqui, lá depois em São Paulo, principalmente, de pessoas muçulmanas, que abriram comércios e têm sucesso. O que está acontecendo hoje? Estão vindo pessoas de todos os lugares do mundo para o Brasil, e aqui eles estão dizendo que no Brasil não se dá oportunidades. É o que está escrito nesse texto aqui. Agora eu quero que vocês reflitam o seguinte: eu conheço pessoas donas de pizzaria e que eles disseram que os melhores funcionários deles são os haitianos. Eu conheço pessoas que trabalham com a construção civil e os melhores funcionários que eles têm são os haitianos. Isso quer dizer que não se dá oportunidade aqui no Brasil para as pessoas? E falando sobre os haitianos, minha mãe estava trabalhando e o parceiro dela era o haitiano. E ela disse que os haitianos são muito gentis no trabalho. Exato. E isso demonstra... Professor, na verdade, pode falar. Não, eu só quero que me digam onde que se trata mal um imigrante no Brasil. Vamos continuar a leitura. Com o objetivo... Professor, na verdade, os haitianos, eu acho que eles são muito trabalhadores, essas coisas, que sempre que eu vejo alguém que é do Haiti, eu converso com eles, essas coisas, eles sempre estão felizes, eles sempre falam assim, o Brasil é um país muito bom. Eu sempre fico feliz quando eu vejo imigrante, na verdade, que é uma pessoa que tem uma história totalmente diferente, uma cultura diferente, e veio aqui para o Brasil tentar uma vida nova, uma melhor. E a pessoa recebe oportunidade, né? Sim. Na grande maioria dos casos. Então, assim, vamos continuar aqui. Ó. Com o objetivo de garantir oportunidades de cidadania para essas comunidades, um grupo de estudantes de letras da Universidade Federal de São Paulo criou o Memorial Digital do Refugiado, projeto que tem como objetivo realizar um conjunto de ações rurais que resultem em um trabalho social humanizado. A barreira linguística é o primeiro e principal obstáculo que refugiados encontram ao chegar no Brasil. Sem o conhecimento linguístico, atividades cotidianas, como pedir informação, fazer compras ou trabalhar, tornam-se quase impossíveis. Assim, o acesso à língua não é um fim, mas o principal meio de inclusão na sociedade. Além disso, ser refugiado é uma condição. Ninguém nasce sabendo ser refugiado. Ninguém está preparado para abandonar tudo e chegar em um país tendo total conhecimento das leis que o regem. Por isso, o projeto é tão importante, disseram os organizadores. Olha só, quem é que me diz, eu quero fazer uma pergunta. Tipo assim, é um cansaço. Ah, tá. Eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui é muçulmano na sala? Muçulmano? É. Não. Não, tem certeza? Tá. Que eu saiba, não. Olha só, vocês sabem que as regras da religião muçulmana e a cultura deles não trata a mulher de igual para igual, por exemplo. Sim. Eles não tratam a mulher de igual para igual. A gente sabe que na Alemanha, mesmo as notícias não dando valor para isso, porque não dão, existem estupros, um aumento de estupros nesses países quando as pessoas saíram por causa da guerra para a Europa, o pessoal do mundo islâmico saiu, aumentaram o número de estupros, aumentaram as violências, aumentaram
essas coisas todas. Então, às vezes, um determinado país, quando fecha fronteiras para refugiados, ele está pensando na segurança da sua população. Uhum. Então, eu acho muito oportunismo, muito leviano, você dizer que quando você se preocupa com a ordem social, você está sendo preconceituoso. Por que nesses países as pessoas precisam fugir? Porque existem ditadores, em geral, ditadores comunistas, que oprimem a população, e existe uma religião fanática que, por exemplo, a Malala, aquela menina que tomou um tiro no meio da cara e que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, porque ela só queria estudar, e ela foi agredida, e todas as crianças da escola foram naquele momento, porque eram mulheres, meninas, e menina não pode estudar, segundo o Islã. Por que não se combate isso? Eu não estou falando de combater a guerra, estou falando de... Por que não se fala disso? Cara, eu acho que o mundo é muito racista. Não, eu não acho que o mundo é racista. Eu acho que o mundo, não, eu não vejo racismo. Quantos... Por exemplo, eu sou afrodescendente, mas eu tenho mais cara de branco do que de negro, né? Porque a maioria das pessoas da minha família são brancos. Então, sobrou o zóio verde e a pele de mais ou menos. Agora, tem algum afrodescendente na sala? Eu. Tem. Quem? Eu, Victor de Assis. Só que eu puxei mais do lado da minha mãe, do lado da família da minha mãe. Igual você. Tá, eu quero alguém que seja mais pro lado afrodescendente mesmo. Lá. Não tem? Não, aí eu acho que não. Tá. Porque assim, ó, eu conheço um monte de gente por exemplo, eu vejo a família da minha esposa, onde as pessoas são germânicas, a maioria de origem germânica, e a família tem tem vários primos e primas dela que casaram com pessoas afrodescendentes e que não existe preconceito com ninguém, que são seres humanos que casaram com outros seres humanos. Porque a gente sabe que na verdade, o que faz uma pessoa ter a pele escura e outra clara? A melanina. O que a melanina é? A proteção da pele para os raios ultravioletas. Como é que se adquire isso? Vivendo muito tempo num lugar onde tem muito sol. Né? Ou seja, a única coisa diferente entre as pessoas é a melanina. Que ela fortalece o teu metabolismo. Ela não enfraquece. Então não existe diferença. São pessoas. Né? Eu não consigo ver essa diferença e acho que é muito leviano e perigoso você ficar incentivando as pessoas a ficar defendendo. Eu sou negro, preciso defender minha raça. Não, você é humano, precisa defender a raça humana. Não, eu sei, mas é que aí que entra, tipo, meu pai, ele é afrodescendente e ele já sofreu com preconceitos quando ele veio para Santa Catarina e meu irmão, que também puxou meu pai, ele também já sofreu. Então eu acho que depende do ponto de vista de cada pessoa, sabe? Eu também já sofri preconceito. Sofri preconceito, sabe como? Num time de futebol que eu jogava, quando eu tinha uns 20 anos, e eu era o único branco. E eu não acho isso preconceito, eu acho que eles achavam que eu não era tão bom quanto eles. Eu acho que quando a pessoa... é muito mais fácil colocar a culpa nos outros
do que ver o que eu faço de errado. Isso tem que acontecer. As pessoas têm que ver que se uma pessoa é preconceituosa, por exemplo, eu falei da família da minha esposa, né? O tio dela era racista. Agora, dos 5 filhos dele, 3 casaram com pessoas, 2 meninas e um menino negro. O tio dela morreu faz 3 anos. Essas pessoas têm, um tem 2 filhos, outro tem 3 e outro tem 1. E um deles já casou com outro afrodescendente, que já tem mais um neto. Quando reúne o almoço lá de Natal, lá, vamos dar um exemplo, e esse tio da minha esposa, que era racista, que já morreu, que não está lá, existe racismo naquela família? Existe? Sim. Sim. Cara, não. Sim, querendo ou Seu não. tio sim, era querendo ou racista? não. Porque Não o existe. tio é racista. Mas ele morreu. Mas ele morreu. Existe? Não. Ah, tá, agora não, mas antes Ah, existia. tá, agora não, Existia. mas antigamente Tá, existia. aí agora assim, ó, como é que eu destruo o racismo? Não. Matando Não todo dando mundo. bola. Matando. Matando Não, todo não é mundo? dando bola, é vendo que. Não dando bola. Mostrando pra pessoa que faz racismo, falando que são seres humanos, Não, são todo mundo iguais. você não precisa convencer ninguém, você tem que agir de um jeito. Os filhos dele não deram bola porque ele pensava. Eles amaram eles amaram o ser humano que eles se identificaram. Teu tio Qual é a ele melhor agredia, solução? A melhor solução é eu brigar com meu pai e matar ele, nesse caso, ou eu Não. simplesmente respeitar o que ele pensa, porque ele não vai mudar, e ensinar aos meus filhos o que é respeito ao próximo. Ô, professor, mas é meio difícil ignorar Respeitar quem é a a pessoa. decisão. Oi? Tá em 2 pessoas ao mesmo tempo. Fala o Igor aí, que o Igor não tinha falado nada ainda. Vamos aí. Oi, tudo bem? Tá Oi, falando para defender, não, respeitar o pensamento do racista, do tio racista lá. Óbvio, ele não vai mudar. É um senhor de 80 anos, não vai mudar. Ele não vai mudar. Eu não tenho como mudar uma pessoa que pensa, por exemplo, eu não tenho como mudar a ideia de um comunista que tem como exemplo as atrocidades de Mao Tse-tung, as atrocidades de Stalin, as atrocidades de Che Guevara, de Fidel Castro, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina, os roubos e roubos que todos os líderes comunistas cometem. E ele mesmo assim acha que existe uma paz social nessa ideologia. Eu não tenho como mudar a ideia dele, eu tenho que respeitar. Ô, professor, mas assim, no meu ponto de vista, ele pode até não mudar, mas ele tem que ter respeito. Justo, mas quem é que tem que respeitar? Quem tem entendimento ou quem é ignorante? Ah, Os dois? Os Tá. dois. Os dois, tá. Mas assim, ó, se ele não me respeita, eu tenho que desrespeitar? não, tu tem que Aí respeitar. que tá. Não necessariamente. Olha o que eu quero que vocês reflitam. Quando eu tenho uma sociedade que tem problemas de desequilíbrio, de desrespeito, de ignorância, isso é ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Tá? Porque o ser humano, ele é o que a alma dele, o espírito, ele não é a cor. Ele é o que ele faz e pensa. Quando eu tenho desequilíbrio, eu preciso ensinar. Aí eu vou concordar com aquele primeiro texto que a gente leu hoje. Vocês, cara, vocês são a mudança. Vocês querem mudar o mundo? Deem um exemplo, sem violência, sem crítica, sem argumentação. Tem que ter leitura para criticar alguma coisa. Tem que, de fato, fazer alguma coisa. Ah, você quer que o mundo seja melhor? Começa não furando fila, não falando do próximo, não fazendo baderna, sendo honesto e trabalhador. Sabe essas coisas? Isso é importantíssimo para a sociedade desenvolver. Esse texto aqui, eu não concordo com bastante coisa, mas ele é muito importante para a discussão. Sim.
É importante discutir. Discutir é diferente de brigar. Pessoal, eu fiz aqui. No fim, a gente está no final da aula. Eu tinha feito aqui, ó. Eu tinha feito um monte de dever para vocês, ó. Tá aqui? Estão vendo? Tô. A gente não vai conseguir terminar essa parte aqui. Fique, por exemplo, tem a parte 48, 47, isso aqui. Tem várias coisas para a gente discutir aqui. E mais os deveres, tá? Sim. Eu vou mandar para vocês a apostila, como eu tenho mandado em PDF, com as respostas dessas atividades aqui para vocês estudarem. Tá. E aqui tem os deveres, tá? Eu quero que vocês reflitam. Sempre reflitam sobre o que é discutido. O primeiro texto, principalmente, ele nos faz pensar que dá para mudar o mundo, sim. Só que como nós mudamos o mundo com exemplo, não é com imposição, não é com briga e com guerra, não é com luta. A humanidade tem lutado há milhares de anos. E não são as lutas que fazem a mudança. Não são as lutas, são as atitudes. Atitude tem mudança, luta tem morte. Morte deixa uma família triste. Entende? Agora a atitude transforma. Por isso que eu botei esses coraçãozinhos aqui no final para vocês. Tá bom? Então reflitam sobre isso e façam as atividades. Esses exercícios aqui eu vou mandar para vocês todos com respostas para vocês estudarem em casa. Se alguém tem dúvida, pede alguma coisa no WhatsApp. Se alguém não entendeu, se bem que isso aqui é só o adjetivo, né? Principalmente o adjetivo e a locução adjetiva como adjunta de nominal, que foi o que a gente já fez na prova primeira. Pergunta, pede, professor, faz um vídeo explicando isso para mim, não sei o quê. Peçam esse tipo de coisa, tá? Então, a aula de hoje passou rápido demais, dá conta. Eu vou... Opa! Descartar. Eu vou fazer uma chamada rapidinho para a gente terminar. Ok. Tem 25 alunos na sala. Eu quero que vocês respondam aí. Dá um grito aí, tá? Dizendo presente ou não presente. A Amanda Cel. Amanda Cel tá aí? Quê? Tá. Tá. Ana Luísa. Presente. Bruna. Camille. Camille. Diego. Presente. Francisco. Presente. Giovana. Presente. João. João Lucas. João Lucas? João Lucas não tá? Hã? Não. João Vitor. João Vitor. Luísa Espíndola. Luísa Espíndola. Acho que não tá na aula. Luísa Schultz. Luísa Schultz. Maria Amélia. Aqui. Maria Clara. Aqui. Maria Eduarda Silveira. Foi presente? Oi? Maria. Presente. Mariana. Mariana. Nicolas. Pedro. Pedro. Pedro não? Tá, já vi. O Victor. Presente. Victor já... Tá. A nossa amiga Ana Clara.
Bernardo. Bernardo. Ana Clara e Bernardo Sim. mandaram no chat. Edson. Aqui. Gabriel. Eu tô vendo o chat, pessoal. Só escreve uma vez que eu tô vendo. Gabriel tá aí? Gabriel? Não. Igor. Oi! Isabela. Isabela tá aí? Isabela tá aí? Não. Isadora. 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 Oi? Não. João Gabriel. João Gabriel. Luísa Bento. Marcela. Presunto. Maria Augusta. Presente. Maria Eduarda Eufrásio. Presente. Olavo. Presente. Paulo. Presente. João Zapelim. João Zapelim é de qual? Já, filho, já te dei falta, agora estou te dando Prof, tu presente. já me chamou? Sim. Pedro Matos. Não? Samuel. Victória. Presente. Vinícius. Pode sair quem deu presente. Vinícius Tá bom, Grigola. Tchau. Vinícius. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Vinícius. Vinícius não? E o Victor Borges. Olá. Tchau, tchau. Olá. Feito, Tchau. pessoal. Bom fim de semana. Eu vou mandar para vocês o... Ô, professor, Oi. o meu tablet ele tinha travado e eu não consegui dar presente. Ele falou que o Meet não estava respondendo. Quem é você? Camille. Eu já te dei presença. Ai, graças a Deus. Professor, Obrigada aí, tu já me professor. chamou? Hã? Como é que é? Tchau, professor. Bom fim de semana. Bom fim de semana, pessoal. Tchau.